Ok. Então, pessoal, esses livros proféticos que nós vamos estudar, primeiro eu quero fazer aqui uma introdução, tá? Esse esboço que eu estou usando aqui está lá no grupo. Se você não conseguir ver agora, você vê depois, tá? Então você tem um esboço lá, ok? Primeiro eu quero falar sobre a importância da profecia no Antigo Testamento, né? A profecia ela é de suma importância nas Escrituras. Gilberto chegando agora. É... Peraí, perdão. Assim, a profecia ela é de extrema importância nas Escrituras, porque o plano da redenção, né, que vai de Gênesis a Apocalipse, o plano da redenção revelado por Deus, ele passa por dentro das profecias do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento também depois. Então, assim, as profecias, elas anunciam a vinda do Messias, elas dão a direção, o norte, né, afinal de contas, por que Deus chamou Abraão, por que Deus formou Israel, para que tudo isso? São as profecias que foram dando esse norte pra gente, né? Então, assim, o coração da Bíblia são as profecias, né? Elas são, Paulo chegando agora também, as profecias elas são assim de suma importância, tá? Nas escrituras. E nós temos, é bom lembrar que a primeira profecia da Bíblia nem foi dita por um profeta, foi Deus, né, que anunciou a derrota de Satanás no final, né, com a vinda de Jesus, lá em Gênesis 3. Agora, o segundo item aqui do esboço, os profetas sem livros escritos e os profetas escritores. O que é isso, tá? É bom lembrar que nem todo profeta na Bíblia tem um livro dentro da Bíblia, tá? Existem talvez milhares de profetas no Antigo Testamento. Talvez não, certeza, né? Porque, por exemplo, quando Elias estava sendo perseguido e se sentindo sozinho, Deus disse para ele, né? Existem outros 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Então, quer dizer assim, havia muitos profetas, né? Qual é a função que todos eles exerciam, a gente não sabe. Mas esse ofício profético do Antigo Testamento havia muito, né? E nem todos esses profetas, ou a maioria deles, não ganhou um livro escrito na Bíblia, né? Nem todos são um Isaías, um Jeremias, um Abacuque. Por exemplo, né? Elias e Eliseu são dois dos grandes profetas do Antigo Testamento, inclusive lá no Monte da Transfiguração, né? No Monte da Transfiguração, Jesus está no monte lá, transfigurando, né, o seu corpo em glória, e aparece aparece Moisés, que é o representante da lei, e Elias aparece como representante dos profetas, né? A antiga aliança girava em torno da lei e dos profetas. Então, olha só o nível de importância que Elias teve. Mas por que eu estou falando isso? Porque apesar de toda essa importância de Elias, Elias não tem um livro na Bíblia. A gente sabe alguma coisa dele baseado lá nos livros de Reis. Eliseu a mesma coisa. O profeta Natan é aquele companheiro de Davi, profeta da época de Davi. Foi o profeta Natan que contou lá em 2 Samuel capítulo 12 ou 10, se não me engano, conta aquela parábola, né? Olha, um homem tinha muitas ovelhas, mas se apoderou da ovelha, né? De um homem que só tinha uma e tal, ainda matou o dono dessa ovelha. Aí ele disse, vamos fazer justiça então, se essa história foi real. Disse, não, esse homem é você, rei, né? Então assim, o profeta Natan, logo em seguida desse episódio, ele anuncia que o reino messiânico, o reino futuro, né, viria da linhagem de Davi. Então, quer dizer, olha que profecia importante, olha, uma das profecias mais importantes da Bíblia foi dita por um profeta chamado Natan, que também não tem um livro na Bíblia, né? Natan não tem um livro. Onde é que você acha o livro do profeta Natan? Não tem, tá? Então existem muitos profetas na Bíblia que não tiveram livros escritos, ou ninguém escreveu um livro, uma biografia deles. Temos algumas informações, inclusive, tem uma profetisa, inclusive tinha mulheres, tá? Tinha profetisa, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o texto primeiro. Eu acho que lá em 2 Crônicas, nós vamos achar. Deixa eu ver o texto agora, que isso veio na minha cabeça agora. A gente tinha lembrado de trazer isso para aula. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, 2 Crônicas, capítulo 34, para quem está com Bíblia, hein? Lá no versículo
Lá no versículo 19. Vê o versículo 22, na verdade, tá? Vale, você está a postos aí, lê pra gente, tá? Crônicas 34. Isso, 34, versículo 22. 22? Isso, é o 22 já para ir direto ao ponto. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Urda, Ulder, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, isso, filho de Arás, e falaram a esse respeito. isso. Então, olha só. Profetiza Ulda. Aparece só aqui e no mesmo no texto que fala do mesmo assunto lá em 2 Crônicas. Ou seja, uma mulher, ok, desconhecida da gente. O rei Josias, que foi o último rei, que era um bom homem, né, um homem de Deus, foi lá consultar essa mulher que era tida como uma profetisa. Tá? Então, assim, são poucos casos, né, no Antigo Testamento, mas tinha mulheres também. Tá? Então, assim, só para mais uma vez exemplificar o caso de profetas que são quase que anônimos da Bíblia, né? Não tiveram livros escritos. Por outro lado, nós temos os profetas escritores, né? Profetas que têm um conteúdo escrito, ok? Não necessariamente eles escreveram, alguém escreveu ou eles escreveram, mas enfim, tá? Esses profetas escritores, né? Eles são divididos na Bíblia entre profetas maiores e profetas menores. Tá? Se não me engano, são 13 ou 14 profetas, né? São 13 ou 14 livros da Bíblia, dessa categoria, livros proféticos. E eles são divididos nessas duas categorias, profetas maiores e profetas menores. O critério para chamar de profeta maior e profeta menor não é relevância, importância, tá? A questão, todos foram usados por Deus, né? A questão é a quantidade de conteúdo escrito, ok? Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem dezenas de capítulos na Bíblia. Isaías, se não me engano, é 66 capítulos. Tá? Jeremias também, acho que o maior capítulo da Bíblia é um capítulo de Jeremias. Tá? Então, assim, são profetas que têm muito conteúdo escrito. Tá? São chamados profetas maiores. E aí você tem os profetas menores, Ageu, Abacuque, Jonas. São profetas daqueles pequenininhos que você dá duas folhadas na Bíblia e já passou o livro deles, né? É difícil até de achar lá no meio dos autores, né? Dos livros, tá? Então, assim, é dividido em profetas maiores, né? E profetas menores. Essa categoria dos profetas que têm seus livros escritos, ok? Item 4. Profecias cumpridas em cumprimento e que se cumprirão. Então, assim, existem profecias no Antigo Testamento. Estou me referindo ao Antigo Testamento, né? Que é o nosso foco aqui. Também tem profecias no Novo Testamento. As profecias do Antigo Testamento, elas têm pelo menos 3 grupos, né? Aquelas que já se cumpriram na história, as que estão em cumprimento hoje e aquelas que um dia vão se cumprir, tá? Eu diria que a maioria das profecias do Antigo Testamento já foram cumpridas na história. Por exemplo, profecias que falavam do nascimento de Jesus, da vinda do Messias, do início do reino de Deus, todas essas já se cumpriram em Jesus, né? Agora, profecias históricas, né, ligadas a contextos históricos, por exemplo, Isaías diz que o rei Senaqueribe iria morrer, e morreu, pronto, já se cumpriu. O profeta Isaías diz que o rei Ciro seria levantado no futuro para libertar o povo do cativeiro babilônico. Isso já aconteceu há 2.500 anos atrás. Então, muitas profecias do Antigo Testamento já se cumpriram dentro do próprio Antigo Testamento ou no Novo Testamento, tá? Mas já se cumpriram. Tá? Existem também profecias que estão se cumprindo agora. Por exemplo, existem profecias no Antigo Testamento que falam que Deus iria arrebanhar os gentios, né? Ele iria juntar os gentios como parte do seu povo. Estava se referindo o quê? À igreja. Então essa profecia está em cumprimento.
né? A igreja hoje, nós aqui brasileiros, né, que não somos judeus e somos o povo de Deus, nós somos o cumprimento de profecias do Antigo Testamento também que falam disso. Agora, eu quero citar especificamente uma profecia muito interessante, né, lá do livro do profeta Joel. O profeta Joel, ele profetiza lá no capítulo 2, uma profecia que às vezes é tirada de contexto, é mal utilizada, né? Que é aquela que ele diz, né, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né, diz o Senhor, tal, e ele vai falando que vai acontecer, os jovens profetizarão, os velhos sonharão, e por último ele termina dizendo assim que até os servos, né, receberão do Espírito, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então muitas pessoas, né, acham que trata-se de uma profecia que está para se cumprir, porque diz nos últimos dias, né? Então muitas pessoas acham, e até compreensível, né, porque diz nos últimos dias, então muitas pessoas acham que isso ainda vai se cumprir, um pouco antes da vinda de Jesus isso vai acontecer, né? Mas a gente não pode, obviamente, interpretar desse jeito. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, né, lá em Atos 2, no primeiro sermão da igreja, no primeiro culto da igreja, quando aquelas 3.000 almas se converteram, no primeiro sermão que ele prega baseado em Joel capítulo 2. E o apóstolo Pedro diz assim: hoje se cumpre o que disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, ele está dizendo que naquele dia, no dia de Pentecostes, estava se cumprindo aquela profecia. Portanto, essa profecia não vai se cumprir no futuro, ela se cumpriu e está atualmente se cumprindo. Por quê? Quando o apóstolo Pedro ele cria um problema ali para os estudiosos, né? Porque quando ele interpreta que aquela profecia estava se cumprindo naquele dia, a gente não tem outra possibilidade a não ser ficar com essa interpretação de Pedro. Só que últimos dias são esses? Então o que a gente entende? Que esses últimos dias, na verdade, é um período entre aquele dia de Pentecostes, quando a igreja nasce, até a volta de Jesus. Esse período é um período em que o Espírito Santo está derramado sobre a igreja. E ele diz, mas até os servos receberão, né? Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele usava quem, né? Os profetas, os sacerdotes e os reis. Digamos assim que era uma coisa meio elitizada no Antigo Testamento, né? Nós temos Davi sendo usado pelo Espírito Santo, nós temos Moisés, nós temos muitos profetas. Então assim, profetas, reis e sacerdotes, né, tinham essa graça de receber temporariamente uma ação do Espírito Santo, né? Os líderes de Israel no período dos juízes, né, como Sansão, todos eles eram tomados pelo Espírito Santo, né? Então eles agiam, tá? E depois o Espírito se retirava. Na Nova Aliança, profetizado lá por Joel em 800 a.C., veio o anúncio de que chegaria um tempo que não apenas rei, profetas e sacerdotes receberiam do Espírito Santo, mas até os servos. Na antiguidade, o que isso significava? Né? No mundo antigo, seja do Novo Testamento ou do Antigo, havia a escravidão. E significa que até mesmo os grupos sociais mais baixos, né, os níveis sociais mais baixos, classificados como inferiores, menos importantes, ou seja, os escravos, diz que até eles seriam contemplados com a presença do Espírito Santo. Isso, lógico, é um contraste com o quê? É um contraste com a realidade da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que agia em reis, profetas e sacerdotes. Na Nova Aliança, o Espírito Santo iria agir até na vida dos servos, até na vida de pessoas sem nenhuma relevância social. Tá? Por isso o apóstolo Paulo, né, lá na segunda carta aos Coríntios, chama a Nova Aliança de a Aliança do Espírito. Inclusive, irmãos, não é sobre isso que estamos falando aqui, mas quando o apóstolo Paulo diz assim, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, muitas pessoas que não são chegadas em teologia gostam de usar esse texto para criticar quem estuda teologia. E dizem, olhem, a letra mata. Olha só que interessante. Depois você estuda isso lá, acho que está em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo estava falando o seguinte: existem duas alianças. Aí Paulo usou os termos assim: existe a aliança da letra, que a aliança da letra é a aliança de Moisés. A letra é a lei de Moisés. Aí Paulo vai dizer, mas existe uma nova aliança, e ele chama essa nova aliança de aliança do Espírito. Porque qual é a principal marca? Qual é a principal marca da nova aliança do Evangelho? A presença do Espírito Santo com a igreja, com cada crente. Então ali Paulo diz o seguinte: a antiga aliança,
baseada na lei de Moisés, ele diz, é a aliança da letra. Naquele texto ele cria esses nomes, ele cria essa nomenclatura. E a nova aliança, a aliança do Espírito, essa nova aliança do Evangelho ele chama de aliança do Espírito. Aí ele vai dizer o seguinte, a letra, quer dizer, a lei de Moisés, que nos diz o que é pecado, mas não nos salva do pecado, a letra mata. Mas o Espírito, ou seja, a nova aliança, que não apenas diz o que é pecado, mas nos perdoa do pecado, o Espírito, porque ele já havia acabado de chamar a nova aliança de Espírito, né? Aliança do Espírito. Então, assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entende o que Paulo queria dizer? A letra mata e a lei de Moisés não é capaz de nos salvar. Mas o Espírito vivifica, ele traz vida, né, dentro do Evangelho. Sinalzinho positivo, entenderam aí o que eu estou falando? Ok? Beleza. Então essa é a ideia, a letra mata. A letra mata é a lei de Moisés, não é estudar teologia não, tá? Então olha só, voltando para lá, né? Então a profecia de Joel, ela se cumpriu, começou a se cumprir aquele dia em Pentecostes e está em cumprimento. Enquanto a igreja existir, o Espírito Santo de Deus estiver com a igreja, essa profecia está em cumprimento, ok? Vamos lá, prosseguindo. As profecias que se cumpriram, né? Existem profecias do Antigo Testamento que se referem ao desfecho da história, né? A segunda vinda de Jesus, ao reino de Deus consumado, né? Com a restauração da criação. Isaías 65, 66 é lindo, né? Fala de como vai ser esse mundo futuro, restaurado, criado. Lá fala de uma conexão, de uma sintonia entre a natureza e os seres humanos, né? Lá fala que não vai mais haver bebês morrendo, fala que a criança não morrerá mais, o idoso não morrerá mais, né? Falando do final da história, dos seres humanos em Cristo ressurretos, com o corpo glorificado, né? Então, assim, ele fala em novo céu e nova terra, que o apóstolo João lá em Apocalipse vai reutilizar esse termo, né? O novo céu e nova terra. Então, assim, olha que lindo, né? Uma profecia lá do final de Isaías que nem se cumpriu ainda, vai se cumprir no futuro. Jeremias, capítulo 3 ou 4, se não me engano, fala também de como será o mundo no futuro. Tá? Então tem profecias no Antigo Testamento também que não se cumpriram. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque vira e mexe quando acontece um grande evento histórico, né, alguma coisa, as pessoas vão lá, retiram um versículo bíblico isolado lá de Isaías, Jeremias, tal, e saem compartilhando como se, não, olha aqui, está se cumprindo aqui agora. Só porque as palavras, um país ou outro ali, né, é semelhante e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A maioria, eu diria 70% ou 80% das profecias do Antigo Testamento já se cumpriram dentro do período do próprio Antigo Testamento, ok? Ou com o nascimento de Jesus, ok? E o último item da introdução aqui é a importância de compreender o contexto histórico, geográfico e cultural e gramatical de cada profeta, tá? Cada profeta viveu em uma época, né? E como todos os seres humanos, os profetas também são seres humanos, cada homem influenciado pelo seu tempo, ok? Cada homem influenciado pelo seu tempo. Ninguém nasce fora do tempo. Como assim? Não estou falando do nascimento lá, né, prematuro, da barriga da mãe lá. Não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas, cada um vai ter uma mente, vai ter uma cabeça típica da sua época, típica do seu tempo. Nós somos pessoas do século XXI. Nós sabemos usar o Zoom. Nós usamos o WhatsApp. Porque nós somos pessoas do século XXI. Tá? Cada geração, cada pessoa, grupo de pessoas, tem características típicas do seu tempo. Se você quer conhecer melhor um livro de um profeta, primeiro você tem que saber que época que ele viveu. A maioria dos livros proféticos vem no primeiro capítulo a informação da época que o camarada viveu. Nós precisamos de informações geográficas, porque ele pode ter profetizado na época do Israel unificado, ou pode ter profetizado na época do reino dividido. E se foi na época do reino dividido, ele profetizou em Israel, nas 10 tribos do norte, ou ele profetizou em Judá, no reino de Judá no sul. Isso muda muita coisa e ajuda a gente a compreender, tá? Então a gente tem que entender o contexto geográfico, histórico, tá? Cultural, dependendo da época, né? Quais são as influências que tinham na época do profeta. Tá? Então isso nos ajuda a entender o conteúdo. Tá? Cada profeta que a gente vai estudar no Antigo Testamento, a gente tem que ter essas informações básicas. Tá? De que época esse cara viveu, né? O que estava acontecendo. Tá? Isso nos ajuda muito. Ok? Vamos lá então. Pessoal, lembrando, né? Quem já está acostumado a usar esse aplicativo, né?
Lembrando que ele tem um tempo de duração de 40 minutos, tá? Ele aguenta 40 minutos. Nós estamos aí com 20 e poucos minutos. A hora de 40 minutos ele fecha a sala e todo mundo cai, tá? Todo mundo que está conectado vai cair. Aí eu vou abrir uma nova sala e jogar o link de novo lá no grupo, tá? Mesmo processo da entrada nessa sala aqui. Daí é só retornar, ok? Vamos lá. Primeiro que nós vamos analisar é a vida do profeta Isaías. Tá? Vida do profeta Isaías. Primeira coisa que nós vamos estudar aqui, ó, contexto histórico e geográfico de Isaías, né? Vamos ver que ele era um morador de Judá, era um profeta da capital, né? No caso Jerusalém, tá? Esses três primeiros itens aqui, nós vamos ver lá agora em Isaías capítulo 1, tá? Isaías capítulo 1. Tá? Peguem a Bíblia aí e abram em Isaías capítulo 1. Lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Fazer uma colocação, faz um sinalzinho aí, ou destrava o microfone e... Tá? O Paulo, pode fazer a leitura pra gente? Tá com a Bíblia aberta? Dê pra gente Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ok. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, no dia de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então olha só, nesse primeiro versículo, Paulo, nós temos informações geográficas e históricas muito importantes. Tá? Primeiro, ele foi profeta de Israel ou de Judá? Judá. E ele profetizou em que cidade? Em Jerusalém. Jerusalém. E quais eram os reis da época do seu ministério? Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Olha só. Quando nós olharmos... Irmãos, olha só. Eu esqueci de ter colocado antes. Eu vou colocar lá no grupo agora uma tabelinha. Eu vou colocar no grupo uma tabelinha muito útil, muito importante, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, não tem problema, tá? Vocês saírem... Eu acho que se vocês saírem do Zoom e no WhatsApp, não cai não, tá? Vocês podem usar tranquilamente, tá? Não tem problema. Faz um sinalzinho aí. Chegou aí a tabela? Chegou. Chegou? Beleza. Tá. Deixa eu fechar o teu microfone, Paulo. Eu vou abrir aqui pra mim a tabela. Por exemplo, vocês... Paulo. Deixa eu ver aqui. Ok. A Bianca tá dando sinal de positivo aqui. Beleza. Pessoal, olha só. Nessa tabela aqui, ó, nós temos, é maravilhosa, tá? Nós temos uma lista completa de todos os 43 reis da Bíblia, tá? Do povo de Deus, né? Nós temos primeiro lá em cima, Saul, Davi e Salomão no período unificado, depois nós temos duas colunas. A da direita, ó, avisando que nós temos 10 minutos de reunião aqui, tá? A da direita é a de Israel, reino do norte, 20 reis. E a da esquerda, o rei de Judá, também 20 reis. Se você for ver, você vai reparar que esses 20, existe ali um sinal de positivo e negativo. Negativo significa que aquele rei não agradou a Deus. Positivo significa que foi um rei que agradou a Deus. Quando está ali mais ou menos ali, quer dizer, fez coisas boas e ruins. Note que a maioria dos 43 reis, a maioria deles não agradou a Deus. No Reino do Norte, os 20 reis foram reprovados por Deus. Não houve nenhum rei do Reino do Norte que tenha agradado a Deus. Chega a ser chocante essa informação, né? Não é à toa que
foram julgados por Deus tão rápido, mais rápido inclusive que Judá, né? E em 722 Deus permitiu o que aconteceu lá com a invasão assíria, né? Então, assim, essa tabela, ela revela isso pra gente, né? Olha só, agora eu vou pedir para vocês, quem quiser abre o microfone para responder para mim, tá? Olha só, nós temos ali na tabela, deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos ali na tabela, no meio da tabela mais ou menos, tá? Do lado esquerdo, nós temos o rei Jotão, depois Acás, Ezequias, ok? Quem localizaram aí o rei Jotão, coluna da esquerda, mais ou menos no meio da tabela. Rei Jotão, localizaram? Ok. Olha só, responde aí pra mim. O rei Jotão governou de qual época até qual época? Quando é que terminou o governo de Jotão? Quem quer responder? Seria em 735 a.C. Jotão? Perdão, irmãos. Uzias, tá? É Uzias, perdão. Em cima de Jotão. 792 a 740 a.C. Ou seja, 740, certo? Termina o governo dele em 740. Ele morre em 740. Agora, abram a Bíblia lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é uma das passagens mais lindas e famosas da Bíblia, tá? É aquela gloriosa experiência que Isaías teve com Deus, né? No seu chamado, né? Acharam aí? Quem vai ler para mim? Quer ler, Gilberto? Continua? Lê, é que estava mudo aí, Gilberto. Pode ler. Agora, lê Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ok, até aí, irmão. Olha só. Não, só até aí. Olha só. No ano da morte de quem? Do rei Uzias. Em que ano que Uzias morreu? Vê na tabela. 740. Ou seja, nós temos uma informação histórica precisa do ano em que Isaías teve essa grande experiência com Deus. Foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu em 740 a.C. Então foi em 740 a.C. que Isaías teve essa grande experiência com Deus. Existe uma discussão, né, dos estudiosos aí que se perguntam se Isaías já era um profeta antes dessa experiência. Para muitas pessoas o ministério dele começou aqui, o chamado dele. Só que lá no capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, ou seja, dá a entender que ele já exercia o ministério profético antes daquela experiência no capítulo 6, porque aquela experiência ele teve no ano da morte do rei Uzias. Então dá a entender que já antes da morte do rei Uzias, ele já era um profeta, tá? Só que não tinha tido aquela experiência com Deus, ok? Agora olha só, existe uma teoria dos judeus, uma tradição dos judeus, que faz sentido, que diz que mesmo após a morte de Ezequias, Isaías teria continuado seu ministério, porque ele profetiza na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Só que há uma possibilidade de que tenha passado ainda a época de Ezequias e entrado na época de Manassés. Depois eu explico por quê, tá? Mas vamos levar em consideração a informação que Isaías nos dá, de que é até o governo de Ezequias. Dê uma olhada na tabela do governo de Ezequias. Quando é que termina o governo de Ezequias? Ó? O governo de Ezequias vai terminar lá em 686 a.C. Estão vendo? Em 686 a.C. Ou seja, o governo dele, aliás, o ministério dele pode ter ido mais ou menos de 740 a 686. Isso significa o quê? São, no mínimo, 54 anos de ministério. Tá? São, no mínimo, são mais 50 anos de ministério de Isaías.
Tá? Olha só quanta informação embutida no texto bíblico que a gente passa batido às vezes, né? Então olha só que interessante. Não sei se vocês repararam, parece ter uma contradição, né? Porque, por exemplo, Jotão, que é o filho de Uzias, ali diz que ele começou a governar em 750. Mas como que ele começa a governar em 750 se o pai dele só morre em 740? Repararam? E depois vai dizer que Manassés começa a governar em 696 por aí. Mas o pai dele morre só em 586. O porquê disso, tá? É porque no caso de Uzias, por exemplo, o rei Uzias ele teve uma lepra e ele tinha que ser afastado, né? Ficar em quarentena igual a gente, tá? Ele ficou em quarentena 10 anos, tá? Porque com lepra as pessoas não podiam ter contato com ninguém. E aí, o rei Uzias fica 10 anos como um rei afastado do cargo. Até 740, até sua morte. E Jotão começa a governar junto com seu pai, um corregente do governo, tá? 10 anos antes da morte do pai dele. Então, por 10 anos, houve 2 reis ali, né? Um de fato e um de direito. Tá? Então, por isso, só explicando, caso um dia ou hora você bata o olho aí, isso acontece em outros casos também, tá? Houve épocas em que havia 2 reis ao mesmo tempo. O filho começava a governar antes da morte do pai, o pai era, por direito, rei ainda, mas de fato era o filho, tá? Isso acontece em alguns governos, então, só para você não confundir aí. Agora, olha só. A teoria, né, de que ele teria passado do governo de Isaías teria entrado no governo de Manassés. Manassés, queridos, filho de Isaías, de Ezequias, foi o pior rei que houve. A Bíblia fala que foi o pior rei que houve sob o comando, governando o povo de Deus. O pior. E olha só que ironia. Ele ficou 55 anos no governo. O pior rei foi o que ficou mais tempo. Isso já traz uma lição aí pra gente muito grande, né? Inclusive pro meio cristão e tal, né? Não é porque alguém está muito tempo no poder, não é porque alguém está muito tempo num cargo eclesiástico, né? Porque em tese lá era um cargo para governar o povo de Deus, tinha que ser uma pessoa de Deus, né? Não é porque está muito tempo, não é porque as coisas estão dando certo que quer dizer que Deus está aprovando. A vida de Manassés foi totalmente reprovada por Deus, do começo ao fim. Mas, por motivos que só Deus sabe, foi o cara que ficou mais tempo no poder. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa ilusão, né? Principalmente os poderosos meio evangélicos usam muito isso, né? Se Deus não está do meu lado, por que eu estou ocupando esse cargo? Por que está dando certo as coisas que eu faço, né? Que isso sirva de lição para a gente, né? Isso não é critério, ok? Há muitos homens maus na Bíblia que foram bem-sucedidos no que fizeram. Tá? Então isso não serve necessariamente de critério, ok? Pessoal, falta 1 minuto para cair, tá? Não, a hora que cair, vai cair todo mundo junto aqui, ó. Não sou do Kaikai, né? Mas